Olá, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um Reavivados por Sua Palavra de hoje. Quero dizer para você que está me ouvindo na parte da manhã, bom dia. Para você que vai me ouvir na parte da tarde, boa tarde. E para você que também for ouvir esse áudio na parte da noite, uma boa noite para você. Queridos, eu convido todos vocês, neste momento, a pegarem as suas Bíblias, ou aí o seu aparelho, onde está a sua Bíblia, não importa onde ele está, para que juntos possamos agora estudar mais um capítulo do Reavivados por Sua Palavra. E o capítulo que nós estudaremos hoje é o Salmo 52. Salmo 52 é o salmo que nós iremos ler e estudar, meditar nas palavras do salmista Davi neste dia. Então, começo aqui a leitura da palavra de Deus no Salmo 52. E o Salmo 52, ele tem aqui 9 versos, onde nós tiraremos aqui importantes lições para o nosso viver diário diante da santidade de Deus. Salmo 52, eu leio assim o verso 1 até o verso 9. Diz assim, o tema é a justiça e a bondade de Deus. Verso 1 diz, por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, verso 8, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus, diz Davi. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Este salmo, ele chega a dar até um arrepio. É um salmo maravilhoso, um salmo onde Davi está expressando aqui algo que aconteceu com ele e algo que ele viu acontecendo na vida de pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus. Davi viu uma destruição na vida de pessoas boas. Você talvez que está me ouvindo neste dia pode estar pensando assim, poxa, se Deus realmente existe, por que pessoas boas morrem? Se Deus realmente existe, por que inocentes morrem? Eu já fiz essa pergunta várias vezes e eu tenho certeza que você também deve ter feito essa pergunta muitas vezes. Muitas vezes nós estamos vendo aí uma calamidade assolando o mundo todo e muitos inocentes, muitas pessoas boas estão morrendo. E este salmo está dentro desse contexto. Davi está vendo um homem mau, fazendo coisas ruins, e ele parece que está se gloriando, está dizendo que nada vai acontecer com ele. Que contexto de história está implícito o Salmo 52? Bom, queridos, muitos estudiosos da palavra de Deus diz que este salmo, o Salmo 52, o contexto primário do Salmo 52 é a história da qual Davi passa quando ele está sendo afugentado, está fugindo. Ele vai parar lá para falar com o sacerdote Aimeleque. E quando isso acontece, algumas coisas acontecem ali, quando Davi vai lá pedir um auxílio para o sacerdote Aimeleque. E essa história está relatada lá em 1 Samuel, capítulo 21, e eu quero ler com vocês, não toda a história, mas somente o contexto ali, para nós tirarmos então algumas lições do que está acontecendo lá em 1 Samuel, capítulo 21. Quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 21, e nós vamos ler aqui o versículo 1 até o verso 9. Diz assim, então, 1 Samuel capítulo 21, até o verso 1, até o verso 7, verso 9 aqui, tá bom? Então Davi foi a Nobe,
ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem, me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrasse em tal lugar. Agora o que você tem à mão? Dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia, porque era pão quente. Acontece que estava ali naquele dia, olha, observe bem este verso 7. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Aí Davi então disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Bom, eu quero parar a leitura até aqui. Queridos amigos, Davi estava fugindo e Davi tem uma necessidade. E ele vai então e pergunta para Aimeleque, o sacerdote, se ele tinha algo ali para comer. Davi tem uma necessidade, e dentro dessa necessidade, o sacerdote Aimeleque dá a Davi o pão sagrado, o pão que tinha dentro do santuário. Esse pão não era o mesmo pão que estava lá, era um pão que já tinha sido trocado. E por ter sido um pão trocado, Davi não poderia comer aquele pão, nem os seus soldados poderiam comer aquele pão. Mas, por causa de uma necessidade, Davi toma aquele pão e Davi então come e leva esse pão também para os seus soldados. Bom, interessante é que nesse episódio tinha um homem lá que estava preso ali, diz a Bíblia no verso 7. Esse homem era Doeg. Esse homem era um edomita, chefe dos pastores de Saul. Esse homem, queridos, é o homem que vai aparecer no relato que está lá em Salmo 52. É este homem que vai fazer toda a intriga, é esse homem que vai, com a sua língua afiada, falar mal de Davi para o rei Saul. O rei Saul estava perseguindo Davi, o rei Saul queria matar Davi, e Davi está em fuga. Davi não confronta o ungido de Deus nesse momento, Davi foge. E se você perceber no capítulo 22, Davi vai se esconder dentro da caverna de Adulão, e ali acontecem algumas coisas que não é o contexto que eu quero ler para vocês, mas logo em seguida, lá no capítulo 22, a partir do verso 6, depois de todo o acontecido, Aimeleque e os sacerdotes, eles não foram feridos, nada aconteceu com eles. Saul ainda não sabia o que Aimeleque tinha feito, dado pão para eles, protegido Davi e também os seus soldados, porque Saul odiava muito. Odiava muito, ele tinha um ódio do diabo contra a vida de Davi. E por isso, queridos, Aimeleque protege o ungido de Deus. Então, amados, acontece algo terrível. Por causa daquele homem que estava lá, preso, estava lá e viu toda a cena, viu Aimeleque ajudar Davi, viu todas as coisas que Aimeleque fez. Olha bem o verso 6 do capítulo 22 de 1 Samuel. Diz assim: Saul ficou sabendo que Davi e os seus homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Como é que Saul ficou sabendo de toda a história que aconteceu lá com o sumo sacerdote Aimeleque? Porque Doeg, um grande fofoqueiro, um homem que almejava algo de bom, um homem que rodeava o rei, um homem que queria benfeitorias do rei, um homem que queria as coisas boas do rei, ele então, para conseguir o que ele queria, ele então vai fazer fofoca da vida de Davi.
ele então vai falar mal de Davi para Saul. Olha, Saul, olha, rei, era eu que estava lá. Eu vi todas as coisas acontecendo lá. E eu vi como que Davi foi protegido por Aimeleque. Talvez eu esteja falando para você hoje que também já foi traído por alguém que almejava uma posição. Sabe, queridos, nesse mundo que nós vivemos, muitas pessoas às vezes usam as costas de inocente para conseguir algo de bom nesta vida. Conseguir cargos, conseguir aí promoções. Talvez eu esteja falando para alguém que aconteceu isso na sua vida. Alguém usou a sua costa, usou você para subir na vida. Mas entenda, querido, que vai acontecer algo aqui muito interessante dentro do Salmo 52. Mas o que eu quero passar para você é que Doeg, esse homem miserável, ele faz coisas terríveis. Ele não só faz fofoca. Além de ser um cara que tem uma língua afiada, que vai fazer coisas terríveis, ele também, depois de ser um fofoqueiro, depois de ter uma língua afiada, ele se torna um assassino. Sabe, queridos, Saul, quando ele sabe de todas as coisas, ele pergunta para todos os seus servos que o rodeiam, no verso 7 do capítulo 22, diz claramente isso. Saul fala para os seus servos: bom, eu estou rodeado aqui de chefes militares, chefes de milhares aqui. Eu quero saber quem de vocês conspiraram contra mim. E aí então, queridos, Saul diz assim: quem é que pode tirar a vida de Saul, de Jessé? Ninguém se apresenta para isso. Então Doeg, o Edomita, verso 9, que também estava com os servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque. Agora ele abre o coração, ele fala tudo. E aí nos versos seguintes, querido, acontece toda a trama. Saul quer matar Davi, quer matar ali os sacerdotes, e ninguém quer fazer isso. Nenhuma pessoa que rodeia Davi quer fazer isso. Aí então, o rei Saul chega para Doeg, no verso 18, e diz assim: então o rei disse a Doeg: volte-se, você, e mate os sacerdotes. Então Doeg, o Edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes naquele dia. E ele matou, observe, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Ele matou 85 homens de Deus. Verso 19, ele não para por aí. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Ou seja, ele fez um arraso. Ele matou um monte de inocentes. Queridos, tudo porque ele queria almejar um lugar ao lado do rei, almejar um lugar à altura para estar sentado no lado do rei Saul. E por causa de tudo isso, o Salmo 52, Davi escreve esse Salmo 52 para dizer o seguinte, olha só, agora o Salmo 52, verso 1, dentro desse contexto todo que você já sabe, diz assim: por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Doeg era um homem poderoso, queridos? Claro que não. Doeg não era um homem poderoso. Davi parece que está fazendo aqui uma ironia. Davi parece que está dizendo assim: olha, você não é ninguém, você não acha nada, você se acha um chefão, você se acha todo poderoso, mas você não é nada. Pois a bondade de Deus dura para sempre. Tudo isso que você fez vai durar pouco tempo, mas a bondade de Deus, o nome de Deus, a fidelidade de Deus vai durar para sempre. É isso que Davi está dizendo aqui. É muito interessante que Davi, ele então vai falar então de todas as coisas que ele fez, todas as coisas que Doeg fez. Saul, queridos, ele era o rei. E era rodeado de um bando de víboras, de um bando de pessoas que queriam uma exaltação, uma glorificação, pessoas que queriam, sabe, algo de bom do rei, queriam um nome ao estar do lado do rei. Eram pessoas assim. E Doeg era um desses, queridos. Doeg queria que o nome dele fosse lembrado ao estar diante do rei.
Mas, infelizmente, querido, Davi vai dizer algo aqui muito triste a respeito deles. Olha agora o verso 3, diz assim: você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Ou seja, ele fala duas vezes, você ama, você ama. Ou seja, tudo o que Doeg fez não foi apenas uma atração momentânea, foi uma escolha que ele fez. Observe, querido, Doeg não era um homem, não era um homem que falava coisas ruins hoje e amanhã ele era um homem bom. Não, ele tomou um partido, ele falou assim, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser um homem mau. E para ser um homem mau, para conseguir aquilo que eu quero, para conseguir subir na vida, eu vou fazer isso e isso e isso. É muito interessante que Davi escreve aqui, você ama, ou seja, você deseja, e por desejar aquilo que você quer, você não mede as consequências para fazer aquilo que você quer. Queridos, cuidado com aquilo que você deseja. Se você deseja algo que não é as coisas celestiais, tem alguma coisa errada. Se você deseja algo que realmente não vale a pena, saiba que tudo que temos neste mundo é passageiro. Observe o que diz a Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 36. O que realmente vale a pena? Marcos 8, verso 36. Eu quero ler para vocês. Marcos, capítulo 8, verso 36. Diz assim na minha Bíblia, Marcos 8, 36. Marcos diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta você fazer de tudo para ganhar aqui uma glória terrestre? O que adianta você passar por cima dos seus amigos? O que adianta você, se desfazer de coisas boas porque você quer almejar algo? Amigo, não é pecado você almejar algo nesta vida. Não é pecado você ter sonhos. O maior pecado é quando você usa inocentes para que os seus sonhos sejam realizados. Amados, Doeg tinha um desejo no coração de ser exaltado diante do rei Saul. E para isso, queridos, ele tinha uma língua afiada. Ele falou a verdade, porque ele viu. Ele viu realmente Davi lá, ele não falou mentira, falou a verdade. Mas, queridos, a verdade que aquele homem falou custou a vida de muitas pessoas. Observe que ali, naquele momento, Deus estava protegendo Davi, quando Davi vai lá na casa de Aimeleque, vai lá conversar com o sacerdote Aimeleque. Deus estava protegendo Davi, porque Davi, ele seria ungido rei, e por Deus estar protegendo Davi, aquele homem não queria a proteção do servo de Deus. Aquele homem queria a destruição de Davi, não era só a destruição de Aimeleque, não era só a destruição daqueles sacerdotes, ele queria a destruição do ungido de Deus. Amados, presta bem atenção. Zacarias vai dizer algo muito importante lá no seu livro, Zacarias capítulo 2, verso 8. Presta bem atenção no que a Bíblia diz. No livro de Zacarias, capítulo 2, verso 8. Eu quero ler para vocês Zacarias, capítulo 2, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Amados, aquele que toca num servo de Deus, aquele que instiga algo contra o servo de Deus, está tocando na menina dos olhos de Deus. Ou seja, saiba que o justo que vive nesta terra, ele é a menina dos olhos de Deus. Você é muito precioso para Deus, você é muito importante para Deus. Aquele que serve a Deus é muito importante. Então entenda, queridos, todas as coisas dessa terra, elas são temporárias, elas vão passar. Então, se algum dia na sua vida você praticou algo ruim para obter coisas boas, observe que tudo isso aqui vai passar. Todas essas coisas são passageiras. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 4, lá no versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem,
porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale muito a pena ser fiel a Deus. Porque se você hoje pratica coisas ruins para obter coisas boas nessa terra, saiba que um dia tudo isso vai perecer, queridos. Todas essas coisas vão ser destruídas. Mas aqueles que lutam pelas coisas celestiais, aqueles que fazem coisas boas nessa terra, aqueles que fazem a vontade de Deus nessa terra, o nome dele vai durar para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia! Por isso, então, vale a pena, queridos, vale a pena ser fiel a Deus. Diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, a gente às vezes fica se perguntando, por que, Senhor Deus? Por que inocentes morrem? Uma coisa é certa, estamos em meio a uma batalha entre o bem e o mal, e no meio de uma guerra, inocentes morrem. Infelizmente. Mas morrer fazendo a vontade de Deus, morrer sendo fiel a Deus, queridos, pode ter certeza que algo importante vai acontecer. Observe o que diz o versículo 5 do Salmo 52. Diz assim: também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Observa que não sou eu e nem é você quem vai praticar a justiça contra esses perversos. Não é Davi que iria cometer, não era Davi que ia fazer algo contra Doeg. Não era Davi que ia fazer qualquer coisa contra aquele homem. Davi está dizendo, eu vou esperar, porque mais cedo, mais tarde, Deus vai praticar a justiça. Então, amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez, quando você chega em casa, cansado, sabendo que alguém, na sua empresa ou em qualquer lugar que você trabalha, falou mal de você para obter cargos importantes na empresa. Talvez eu esteja falando para alguém que isso aconteceu na vida dele. Saiba, querido, não queira ir lá e fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso um dia aconteceu comigo também. Um dia isso também aconteceu na minha vida e a minha vontade era de ir lá e fazer coisas terríveis contra aquela pessoa. Mas, queridos, Deus, ele vai praticar a justiça por nós. Deus é o nosso juiz. Deus é aquele que pode fazer algo por mim e por você, hoje e sempre. Observe o que diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 19. Eu quero ler com vocês. Romanos, capítulo 12, no versículo 19. Diz assim a Bíblia: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Uau! Que verso fantástico, que verso maravilhoso. É Deus quem vai fazer a justiça. Agora, o que cabe a mim fazer? O que cabe a mim é entender que eu tenho um Deus todo-poderoso. Mas mais do que isso, Jesus vai dizer, lá no livro de Mateus, Jesus diz assim lá no livro de Mateus, sabe, queridos, é fácil às vezes nós orarmos pelas pessoas boas, orarmos por aqueles que nos fazem coisas boas, mas no livro de Mateus, Jesus diz algo muito, mas muito importante. Jesus diz algo muito importante a respeito do amor aos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, verso 43, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. É fácil fazer isso? É fácil orar por aqueles que nos perseguem? Não, queridos, não é fácil. Mas quando eu entendo que Deus é quem faz a justiça, quando eu entendo que toda a minha causa está na mão de Deus, eu então passo a orar para que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas que fazem o mal para adquirirem coisas nessa terra. Então, qual é a minha obrigação? Mesmo sabendo que tem pessoas que praticam coisas ruins para adquirirem coisas nessa terra, é orar por elas. Orar para que Deus possa ter misericórdia delas. Orar para que elas possam se arrepender daquilo que elas fizeram. Orar para que Deus possa ter misericórdia a ponto de um dia salvar essas pessoas. É fácil? Não. Não é fácil. Talvez eu esteja falando para alguém que foi muito lesado por alguma pessoa.
Talvez eu esteja falando para alguém que está me ouvindo hoje, que possa estar pensando assim, esse pregador está falando isso, para ele é fácil. Não, queridos. Para mim também não é fácil, porque eu também passei pelas mesmas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje, nesse dia. Os meus joelhos precisam estar calejados de orar não só pelas pessoas boas, mas pelas pessoas que fazem coisas ruins, para que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas. Mas, se mesmo assim elas não se arrependerem, um dia nós veremos o que Deus vai fazer com elas. Que dia é esse? Apocalipse vai dizer. Apocalipse vai dizer que depois de 1000 anos, lá no Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que depois de 1000 anos, esses que fizeram coisas ruins, essas pessoas ressuscitarão. Essas pessoas ressuscitarão, mas elas não ressuscitarão para receber a vida eterna. Essas pessoas ressuscitarão para receber a condenação eterna, ou seja, o juízo de Deus, o fogo eterno. A Bíblia diz claramente que depois de todas essas coisas, a palavra de Deus diz, desculpa, eu falei Apocalipse 21, não, é Apocalipse 20. A Bíblia diz, no verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar os que moram nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las. Ou seja, depois de 1000 anos, esses injustos, esses que fizeram perversidade e que não aceitaram Jesus como seu Salvador, ressuscitarão, mas para receber a condenação eterna. E a Bíblia diz que o diabo, verso 10 de Apocalipse 20, o diabo que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo, e eles também foram lançados todos no lago de fogo. E sabe quem é que vai ver tudo isso acontecer? Os justos, porque os justos estarão dentro da cidade santa, vendo o fogo devorar todas essas pessoas, vendo o fogo acabar com o pecado e pecadores para sempre. Então habitaremos numa terra de paz, de alegria, porque a palavra de Deus diz que o mal nunca mais retornará pela segunda vez. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que o mal não retornará. Naum, capítulo 1, verso 9, diz lá, o mal não retornará pela segunda vez. Oh, glória a Deus. Pessoas ruins não vão existir para sempre. Pessoas ruins um dia serão para sempre exterminadas. Agora, presta bem atenção o que Davi diz aqui. Agora na parte final do capítulo 52, agora nos versos 8, a Bíblia diz assim, quanto a mim, Davi diz, sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Amados, Davi, naquele tempo, ele foi protegido de Saul, foi protegido também daquele homem ruim, do Og. Observe o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 23. A Bíblia diz bem claro o que aconteceu. Diz assim, fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua, mas comigo você estará salvo. Ó, queridos, Deus protegeu Davi naquele tempo. Davi não foi morto, nem por Saul, nem por Doeg. Davi reinou, mas infelizmente Davi morreu. E como muitos pregam por aí, que quem morre vai para o céu, Davi não foi para o céu. Observe muito bem o que eu vou dizer para você. Davi não morreu, aliás, Davi morreu e ele não foi para o céu. A Bíblia deixa bem claro que Davi morreu e a sepultura dele se encontra aqui entre nós. Não tem uma alma de Davi lá. A Bíblia diz que Davi está na sepultura, queridos. Olha bem o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 29. Observe o que os apóstolos entendiam a respeito disso. Atos capítulo 2, aqui no versículo 29. Observe muito bem o que os apóstolos, o que Pedro falou a respeito do patriarca Davi. Diz assim, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. Observe, ele morreu. Não tem uma alma vagando por aí, não. Ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, o túmulo de Davi
está aqui nessa terra. Davi, o seu corpo ainda está enterrado aqui, já se desfez na sepultura. Mas um dia Jesus vai voltar e vai ressuscitar Davi. Davi vai ser ressuscitado porque o nome dele se encontra no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome, o seu nome, estiver no livro da vida do Cordeiro, é um seguro que nós temos, que nós seremos lembrados para a eternidade. Amém? Então entenda claramente, queridos. Davi foi um homem que cometeu muitas coisas erradas. Davi fez coisas terríveis. Mas ele se arrependeu do que ele fez. Hoje, ele está na sepultura, esperando o dia da ressurreição. Observe bem o que diz lá em João, capítulo 5, verso 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Gostaria que você acompanhasse a leitura do Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Diz assim: Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Amados, vai haver duas ressurreições, a Bíblia deixa bem claro. Vai haver duas ressurreições. Uma ressurreição é para os justos e a outra para aqueles que fizeram maldade, para receber a condenação eterna, para receber o fogo eterno. Essas pessoas ressuscitarão apenas para isso. Então entenda uma coisa, queridos. Davi, ele morreu. Deus protegeu Davi daquela circunstância. Talvez hoje eu e você seja protegido desse vírus maldito que está assolando o mundo. Mas se Jesus, observe muito bem o que eu vou dizer, mas se Jesus demorar muito tempo para voltar, talvez eu, ou talvez você que está me ouvindo hoje, não esteja vivo. Mas uma coisa é certa. Hoje a minha vida tem que estar nas mãos de Deus. Hoje Ele pode me proteger. Hoje alguma coisa de bom pode acontecer na minha vida. Mas o que pode acontecer amanhã? Mas eu não quero que você se preocupe com o amanhã. Eu quero que você se preocupe apenas com o dia de hoje. E o dia de hoje seja como uma oliveira verde na casa de Deus. O que é uma oliveira verde? Uma oliveira verde é quando você olha para ela e você vê frutos nela. Davi, queridos, morreu. Mas o seu nome até hoje ainda dá frutos. O seu nome até hoje é reconhecido. Mas e o nome de Doeg? E o nome de Saul? Foram esquecidos. Mas um dia será lembrado por Deus para receber a condenação eterna. A pergunta que eu lhes faço neste dia é: em que lado você estará quando Jesus voltar? A pergunta que eu lhes faço é: hoje, agora, em que lado você está? Você é aquela pessoa justa, aquela pessoa que faz a vontade de Deus, mas você está triste porque tantas coisas ruins estão acontecendo, tantos inocentes estão morrendo. Você está triste porque talvez você esteja pensando: cadê Deus? Queridos, vai chegar o momento que todos aqueles que morrerem no Senhor escutarão a voz de Deus e sairão da sepultura para receber a coroa da vida, a coroa da vitória. Mas aqueles que praticaram coisas ruins levantarão da sepultura para receber a condenação eterna. Amados, hoje eu quero dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e entenda que a justiça de Deus é a bondade de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Espero que você nesse dia reflita bastante em qual lado você está na batalha entre o bem e o mal. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual daquele que faz a vontade de Deus e pratica. Aqui na palavra de Deus está a vontade dele. Leia, estude, vamos estudar todos os dias. E eu quero dizer para você uma única coisa. Esse manual aqui não é apenas para nós lermos, mas sim para nós praticarmos a vontade de Deus. Então eu convido você a me acompanhar todos os dias neste canal, no canal do YouTube, para que juntos possamos cada dia mais entender sobre a vontade de Deus e nos posicionar do lado
do Rei da Glória, aquele que vem e vem vencendo. Porque hoje ele quer vencer na minha e na sua vida. E que Deus os abençoe. Amém.